E aí, gurizada, beleza? Aqui eu vou gravar para vocês agora a última aula deste segundo bimestre de Sociologia 1, né, que é a matéria dos primeiros anos. Eu tinha avisado lá no início do bimestre que seria uma matéria um pouco mais chatinha, assim, porque é aquele protocolo de apresentar para vocês o surgimento da sociologia através dos seus autores clássicos. É isso que a gente está fazendo nesse bimestre. Então, primeiro eu dei um panorama geral desse surgimento da sociologia clássica na primeira aula. Só estou recapitulando, né? Depois eu apresentei o Comte para vocês, Auguste Comte, o francês, que ele não fez uma sociologia propriamente dita, mas ele pensou no surgimento dessa ciência. Depois a gente teve uma pausa ali para o encontro síncrono do nosso projeto de ensino. Quem participou pôde aproveitar a discussão com o filme Carne, né? E na última aula eu enviei para vocês alguns vídeos apresentando esses autores clássicos, os principais, os chamados Três Porquinhos. Então, em cada vídeo fazia uma introdução de um deles, só para vocês terem um primeiro contato. E agora eu resolvi gravar um vídeo eu mesmo, introduzindo esses autores. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, e no próximo tópico, que é referente à próxima aula, eu já vou disponibilizar um trabalho. É o trabalho final do segundo bimestre. Então, quem está meio perdido e não pôde muito bem acompanhar os materiais, no mínimo vocês precisam assistir este vídeo e ler o texto que eu vou disponibilizar junto com este vídeo. O texto, inclusive, vai ser o material de apoio para o trabalho. Tá? Então, disponibilizo essa aula, depois o próximo tópico é o trabalho, e assim a gente encerra o segundo bimestre. Então a gente vai começar pelo Durkheim. Émile Durkheim, nascido na metade do século XIX e falecido em 1917, ele é francês e foi discípulo de Auguste Comte. Se a gente pode chamar o Comte de o inventor da sociologia, vamos dizer assim, porque ele pensou nessa ciência, a gente pode dizer que quem realmente criou uma sociologia de verdade foi Durkheim. Porque ele não só partiu da ideia do Comte, como ele criou uma teoria e um método sociológico, coisa que não existia em Comte. A gente não pode falar em ciência sem pensar em teoria e método. E Durkheim foi o responsável, pelo menos um dos primeiros, um dos pioneiros. Não foi o primeiro na França, mas foi um dos pioneiros de criar uma sociologia e foi o que mais ganhou destaque na sua época, né? Então a importância dele também está muito relacionada com a influência que ele exerceu sobre outros pensadores e pesquisadores. Durkheim, vamos dizer assim, ele fazia ele era inspirado no positivismo do Comte. Naquela ideia que eu não sei se vocês viram isso nos vídeos do Comte, mas o positivismo tinha aquela ideia de criar uma ordem a partir da ciência. Lembram do lema do positivismo? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Lema esse que inspira a nossa bandeira nacional, que é de inspiração positivista. Pois bem, Durkheim está nessa levada. E ele faz uma sociologia que eu poderia chamar para vocês de uma sociologia da ordem. Durkheim está preocupado em entender como uma sociedade se organiza, como ela se mantém coesa, como ela funciona. Quais são as estruturas e instituições que fazem uma sociedade funcionar e se manter em ordem. Por isso a gente chama o método de estrutural funcionalismo. Tá? Esse método, ele basicamente concebe a sociedade de Durkheim como um grande organismo, como se fosse um corpo humano.
E as instituições são como se fossem órgãos ou estruturas, né, da sociedade. E elas devem funcionar bem para que a sociedade se mantenha coesa, em ordem, sadia, tal qual um corpo. Certo? Outra coisa importantíssima que Durkheim ele fez foi a primeira definição de um objeto sociológico. Toda a ciência ela tem um objeto de pesquisa fundamental. Toda a ciência ela tem o seu objeto demarcado que é dela. E para Durkheim, claro, a gente pode pensar que de forma genérica o objeto é a sociedade, tá? Óbvio, de forma genérica a sociologia estuda a sociedade, ponto. Mas do ponto de vista teórico essas coisas elas vão ficando mais complexas, né? Conforme existe toda uma produção científica que nos permite sair do senso comum e pensar e pesquisar e estudar a realidade de forma mais contundente, mais complexa. Durkheim ele define como objeto da sociologia os fatos sociais. Então, para Durkheim, tudo que se faz em sociedade, ou quase tudo que se faz em sociedade, tem uma especificidade única, tem uma singularidade como fato social. E aí ele trata o fato social de forma objetiva e concreta, como se eles fossem coisas. Entende? Da mesma forma que, sei lá, pensando em termos de astronomia, né? Os corpos celestes, os planetas, eles são coisas. Eles têm uma materialidade. O Durkheim vai entender os fatos sociais dessa forma também. O estudo mais famoso dele, isso é mencionado no vídeo que eu mandei no último tópico, é um livro chamado O Suicídio, no qual o Durkheim mostra que o suicídio ele não é apenas assim, um acontecimento individual isolado, cuja causa é totalmente individual. Não. Ele é um fato social, ele é determinado por pré-condições estruturais da organização da sociedade. E aí ele define alguns tipos de suicídio. Não estou querendo entrar aqui no mérito, se ele está certo, se ele está errado. Esse livro foi pioneiro, viu? O livro de Durkheim, O Suicídio, é lido até hoje como assim, uma grande quebra de paradigma para pensar nessa ação, nessa atitude, para a gente pensar ela não como uma mera escolha individual, mas como algo com determinações sociais. E é um estudo muito importante, pioneiro, que na época influenciou muitos pesquisadores e até hoje ele é lido, né? Então é isso. A sociologia seria o estudo dos fatos sociais, que são acontecimentos concretos que estão ligados a uma estrutura social ou a uma consciência coletiva, que é outra expressão que Durkheim também usa. E para encerrar esse autor, eu vou falar para vocês um pouquinho de... Todos eles, os três clássicos, eu estou trazendo um pouco a forma deles pensarem a modernidade, ou pensarem o capitalismo, né? O Durkheim, ele pensa assim, se a sociedade é um organismo, eu preciso entender o que mantém ela unida, coesa. E a isso, Durkheim chama solidariedade social. A solidariedade aqui ela não tem um sentido moral, de ser bonzinho, de fazer caridade. Não. Solidariedade tem um sentido sociológico, que é aquilo que mantém uma sociedade unida. E aí ele distingue dois tipos, que é a solidariedade mecânica, que para Durkheim caracteriza os povos tradicionais, primitivos, indígenas, que é o compartilhamento de crenças. Todo mundo acredita no mesmo mito, na mesma divindade, faz os mesmos rituais, logo está dada a solidariedade, a sociedade permanece unida. Essa seria a solidariedade mecânica. Só que numa sociedade complexa como a moderna, capitalista, onde existe uma diversidade de crenças, de ações, de rituais, enfim, tudo é muito diverso num grande Estado nacional capitalista moderno, o Durkheim ele vai dizer, olha, o que mantém a integração social
não é mais a solidariedade de tipo mecânico, mas a solidariedade orgânica, que é garantida pela divisão do trabalho. É a interdependência, a necessidade de uns dos outros em relação ao trabalho. Então, Durkheim deixa isso claro. Uma sociedade complexa, moderna, capitalista, tem uma diversidade de funções de trabalho tão grande que ninguém é capaz de ser totalmente autossuficiente no mundo. E a gente vai precisando do trabalho uns dos outros. Então, assim, é aquela história de que tu sai para trabalhar de manhã, mas tu quer comer ou tomar o cafezinho da manhã. Esse café, o pãozinho, o padeiro faz, mas o padeiro não faz o pão sem as pessoas que entregam os insumos. Por sua vez, o pão ele é feito de farinha de trigo. Então, alguém trabalhou na lavoura e assim a gente vai encontrando uma cadeia complexa de interdependência de trabalho. Aí tu termina o teu café, tu joga o lixo e esse lixo ele vai para a cesta de lixo e depois ele vai ser levado por alguém que trabalha com a coleta de lixo. E aí tu sai, pega um transporte, tem que ter alguém que conduz o transporte, enfim. É uma cadeia infindável de interdependências dada na divisão do trabalho. Então o Durkheim ele diz que a solidariedade da sociedade moderna, a união da sociedade moderna, ela é a interdependência funcional na divisão do trabalho. Então, de forma geral, o Durkheim ele é um autor que está pensando a ordem social. Agora nós vamos passar para outro, que é o Karl Marx, que é esse velhinho barbudo aqui, que parece o Papai Noel, muito simpático, que é muito polêmico também, porque ele foi um cara na sua época, bem no meio do século XIX, com uma atuação política muito intensa, e para alguns chamada de radical, porque ele defendeu processos revolucionários para que a classe trabalhadora tomasse o poder da burguesia europeia capitalista. Então, assim, uma coisa importante para iniciar, o Marx ele não era um sociólogo, até porque ele escreve antes do surgimento da sociologia. Mas ele é um autor tão versátil, tão polivalente, que os seus escritos eles foram incorporados como método na história, na economia e na sociologia também. Então, como ele constrói uma teoria e um método que ganha uma feição sociológica, ele é considerado um dos grandes clássicos da sociologia. Até porque ele influenciou muita gente. Toda uma tradição sociológica se estabelece a partir de Marx. E esse método é o materialismo histórico. Basicamente assim, o Marx ele dialoga na sua época, ele que nasceu na Alemanha, que não era a Alemanha ainda, porque ela não tinha sido unificada, ele nasceu na chamada Prússia, onde um autor muito influente na época era o Hegel. E Hegel é um filósofo que trabalha com o conceito de dialética, que é esse processo onde as ideias elas se transformam a partir do conflito. A dialética é um processo onde alguém diz A, outra pessoa diz B, e a partir daí se conclui C, e eternamente as ideias vão se transformando com base no conflito. Essa dialética de Hegel foi pensada por Hegel, né, para imaginar a evolução do espírito humano. Espírito que no alemão tem um outro significado, mas é como se fosse uma evolução da cultura, das ideias, do pensamento. E o Marx ele aproveita a dialética, mas ele faz o que ele chama de inversão do idealismo hegeliano. Se para Hegel o mundo muda pelas ideias, para Marx não. Ele muda pelas relações materiais. Marx diz que as ideias elas são assim um subproduto, elas são resultado das condições materiais de existência. Mas, para Marx, mantendo a dialética, o mundo ele se transforma pela dialética das relações materiais e se transforma ao longo da história.
Então a gente tem aí o materialismo histórico, relações materiais em processos de conflito permanente, relações de produção, relações de trabalho, num conflito permanente histórico que de forma dialética vão transformando as sociedades humanas, né? E o grande objeto de estudo para Marx é a classe social, ou as classes sociais. Nesse ponto, Marx, da mesma forma que Durkheim, ele é um estruturalista. Porque nessa época nem existia esse nome ainda, tá? Esse termo estruturalista surgiu no século XX. Mas o que eu quero dizer com isso? É que ele está pensando em estruturas sociais, em instituições sociais, em grandes processos. Está pensando numa macro-sociedade. E as classes sociais, que são aquelas que se organizam nas relações de trabalho, são o grande objeto de Marx. Para Marx, a sociologia, ou a história, ou a economia, ou a filosofia, enfim, o pensamento, ele deve servir para a gente entender as lutas de classe. E mais do que isso, para transformar as lutas de classe. Tanto que ele tem a célebre frase onde diz: os filósofos já se ocuparam por muito tempo de pensar a sociedade, agora eles têm que pensar em transformar a sociedade. Não é à toa que um dos seus escritos é o Manifesto do Partido Comunista, que é um texto panfletário com o objetivo de convocar a classe trabalhadora à luta social, à revolução. Então ele tem esse propósito. A sociologia dele serve para tirar a população da alienação e levá-la para compreender as relações de opressão de classe e lutar contra a opressão, tá? E aí, assim, ó, o que o Marx ele vai pensar da modernidade? Pensar dessa modernidade europeia que o Durkheim estava chamando ali, que a modernidade ela se define pela solidariedade orgânica, né, pela divisão do trabalho. O Marx não é bem por aí. Porque enquanto o Durkheim está preocupado com a ordem, ele quer que a sociedade seja orgânica e sadia, Durkheim, Marx está olhando para o conflito, ou seja, para a luta de classes. Marx não acredita em uma sociedade orgânica de tipo durkheimiano, como se a sociedade tivesse um equilíbrio. Porque esse equilíbrio é impossível numa sociedade dividida em classes. Entendem? Para Marx, toda sociedade desigualmente dividida, onde uma classe detém os meios de produção, uma classe detém as riquezas e outra vive do trabalho e tem o seu trabalho explorado, sempre vai ter conflito. Nunca vai ter paz, nunca vai ter equilíbrio. Nunca vai ter uma sociedade orgânica. Então o Marx ele parte ambos pensam a sociedade de forma estrutural, macrosocial, mas o Marx ele parte de uma fratura, que são as relações de classe. E tenta imaginar toda a sua investigação, aliás, sobre a sociedade se dá a partir desse conflito. E aí a modernidade para ele é caracterizada pelo capitalismo, né? Pelo modo de produção capitalista que é fundado essencialmente nas relações entre capital, ou seja, os burgueses que investem na produção, em um capitalismo que primeiro era comercial, depois se tornou industrial e hoje até é financeiro, mas isso aí vem depois da morte de Marx. E outra classe que é a classe trabalhadora operária que vive do trabalho assalariado. Esse é o coração da divisão de classes do capitalismo. Embora hoje o sistema seja muito mais complexo e a gente tenha uma série de nuances para pensar no capitalismo. Vale lembrar que assim, né, gente? Para a gente pensar que o Marx, muita gente acha que ele está ultrapassado, mas não é bem assim, tá? Quando a gente pensa em burguesia, em capitalistas, eu estou falando de grandes burgueses. Estou falando de banqueiros, latifundiários,
rentistas de grande acúmulo de capital, investidores. Não é o seu Zé que tem uma vendinha que mal paga o aluguel, tá? Isso aí dá para chamar de pequena burguesia no máximo. Mas esse não é um capitalista, um detentor de poder no capitalismo. Da mesma forma, a gente pode dizer que a própria classe trabalhadora ela tem divisões assim enormes, né? A gente não pode pensar um juiz com todo o capital cultural que tem e poder e prestígio como um trabalhador porque ele ganha um salário. Aqui na ótica marxista, a gente está falando de classe trabalhadora, pessoas que vivem em condição muito mais precária, da classe C para baixo, vamos dizer assim. E a verdade é que a luta de classes no capitalismo, ela segue, aliás, a luta de classes ela segue sendo uma fratura do capitalismo, né? Cada vez mais a gente vê conflitos relacionados com a questão das classes em um momento em que a gente tem tido crises econômicas e perdas de direitos, né? Aí as lutas de classes, a luta de classes ela vai ficando mais evidente, ela vai ficando mais visível. E de Marx a gente vai para o último autor, que é o Max Weber. Tá na foto aí. Max Weber, ele é alemão, da mesma forma que Marx. Só que ele é muito diferente de Marx e de Durkheim porque ele cria um outro tipo de sociologia que a gente pode chamar de microsociologia. Ele não faz só microsociologia, é importante dizer, mas ele cria uma teoria microsociológica onde ele vai partir do ponto de vista dos indivíduos, daquilo que depois se convencionou chamar de individualismo metodológico. Tanto Durkheim quanto Marx, eles não olham para o indivíduo, eles olham para grandes instituições, como as classes, o modo de a produção, a família, a religião, enfim. Eles estão falando de blocos, de estruturas, de instituições. E o Weber não, ele vai olhar para o ponto de vista, ele inverte a racionalidade sociológica e em vez de pensar do coletivo para o individual, ele pensa do individual para o coletivo, do individual para o social. E aí ele desenvolve o método compreensivo. Por quê? Porque ele diz que o objetivo da sociologia é compreender os sentidos, ou seja, a razão, o que fundamenta as ações sociais e individuais. Então aí a gente tem como objeto objeto da sociologia o estudo da ação social. Ação social individual, mas ela é social, porque ninguém age descolado do meio social onde vive, né? A gente age a partir de tudo que a gente aprendeu em sociedade, né? A língua, sei lá, a postura, a forma de fazer as coisas, tudo é aprendido na vida social. Mas Weber ele vai privilegiar, na sua ótica, a ação social dos indivíduos, os sentidos que elas têm, o que as pessoas querem, o que elas pensam, o que elas sentem para fazer o que fazem, e a partir daí se constrói um modelo de sociologia e de sociedade mesmo, porque a sociedade para ele ela é construída, tecida a partir das ações individuais. Tanto é que ele tem os tipos de ação social, que eu não vou entrar nessa discussão com vocês aqui, mas cada ação ela tem uma espécie de tipo ideal, né? Tem ação que ela é afetiva, tem ação tradicional, ação racional, enfim. Não vou entrar nessa discussão agora. Para terminar, eu vou falar para vocês um pouco da noção de modernidade do Weber. E aí é bem diferente, porque é legal isso, porque ele é bem diferente do Marx, embora ele faça uma análise bem similar. A análise ela é sobre o mesmo fenômeno, mas a análise ela é muito diferente. Da mesma forma que o Marx ele olha para o capitalismo e ele pensa nas relações de classe e exploração do trabalho, o Weber está preocupado em entender outra dimensão do capitalismo, que é por que o capitalismo
se transformou no modo de produção que se expandiu pelo mundo todo, gerando tanta riqueza. E aí ele vai dizer assim, olha, vários elementos do capitalismo hoje já existiram no passado. Trabalho assalariado já existiu, monetarização da economia, que é o dinheiro, também. Por que com o capitalismo é que se teve essa grande expansão a ponto de se tornar um... Por que com o capitalismo moderno houve essa expansão que o tornou um sistema global? Aí o Weber ele vai atrelar em grande parte a uma discussão de fundo cultural e ele vai enxergar na religião uma das grandes forças motoras do capitalismo. Então ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele mostra que a lógica capitalista da poupança e do investimento, ela tem um fundo cultural nas religiões cristãs protestantes da Europa. Ele diz assim, enquanto outras religiões por muito tempo condenaram o lucro, por exemplo, o próprio catolicismo, que é cristão, tinha essa questão de condenar a usura, e foi a última parte que desenvolveu o capitalismo na Europa, foi o sul católico, Espanha, Portugal, Itália. Enquanto outras religiões tiveram essa relação com o lucro e com o investimento, o protestantismo do norte da Europa, nas suas variações, luteranos, calvinistas, puritanos, o protestantismo ele criou as condições culturais perfeitas para a expansão do capitalismo, para a acumulação de capital original, já que o protestantismo ele é baseado numa ética do trabalho, onde se trabalha para ganhar dinheiro, mas não se deve esbanjar esse dinheiro, deve-se investir novamente o retorno no próprio trabalho para ganhar ainda mais dinheiro, já que existe um dispositivo na religiosidade protestante do ascetismo, de que tu deve renunciar aos prazeres da carne. Eu tô falando dos séculos XVI, XVII, XVIII, tá? Não estou falando de agora. Onde deve-se renunciar aos prazeres da carne e, além disso, onde se considera que o trabalho é fonte de virtude e, mais do que isso, o enriquecimento por meio do trabalho é predestinação, significa que tu está sendo, teve êxito material, Deus está te mandando um sinal de que tu pode ser salvo. Aí o Weber diz que essa lógica cultural do protestantismo foi fundamental para criar o espírito do capitalismo, que é o do investimento e o do trabalho. Trabalhar, ganhar, investir no trabalho, ganhar mais ainda e por aí vai. Esse espírito do capitalismo teria sido fundamental para a Revolução Industrial. E, bom, depois da Revolução Industrial, o capitalismo ganha o mundo. Claro que hoje esse espírito do capitalismo já se laicizou muito, né? Até porque hoje não tem uma base religiosa no capitalismo. E hoje a gente está falando de um capitalismo que vive do consumo, né? O consumo é muito estimulado. Mas na época do início do capitalismo não era assim. O desenvolvimento do capitalismo na Europa ele visava exportar para outros mercados e enriquecer cada vez mais, não necessariamente constituindo uma sociedade de consumo. Isso se consolidou no século XX apenas. E, finalmente, outra questão importante do Weber para entender a modernidade é que ele pensa o Weber, da mesma forma que ele fala sobre os tipos de ação social, ele fala sobre os tipos de dominação. Aí eu estou falando de macrosociologia. Aqui a gente sai um pouquinho da questão individual. Ele pensa nas estruturas de poder das sociedades. E aí ele vai dizer que, diferente de sociedades de dominação tradicional, como no passado, onde, sei lá, existia um rei e sempre ia ser um rei que ia mandar porque a tradição assim dizia, uma sociedade moderna capitalista atual, ela é dominada, como a gente está falando de estados nacionais, né? Ela tem um sistema de dominação que é racional legal, ou seja, toda uma burocracia estatal racionalizada
baseada nas leis que serve para gerir politicamente as sociedades. Então, para Weber, a modernidade tem muito a ver com isso, com a consolidação de uma estrutura racional, legal, de poder que faz a gerência, que administra, que controla as sociedades. Então, esses três autores, eles são, vamos dizer assim, a tríade, né, o conjunto que vai dar a cara da sociologia que vem depois, no século XX, onde se tem essas duas tensões, a tensão entre ordem e conflito, que a gente pode ver claramente entre Durkheim e Marx. A sociologia está sempre nessa tensão, né, entre imaginar uma sociedade orgânica e uma sociedade conflituosa. E o outro grande diálogo do século XX da sociologia é a relação entre sociedade ou estrutura social e indivíduos. Quem prevalece, né? O indivíduo constrói a sociedade na sua soma, ou a sociedade, como uma espécie de força coercitiva, ela produz os indivíduos. Aí a sociologia no século XX se dedicou a tentar entender as nuances dessa relação, porque não tem uma resposta certa, né? Ah, é a sociedade que determina todas as pessoas. Ah, não, é o indivíduo que constrói a sociedade. Não, a gente está falando de processos extremamente complexos que se dão numa tensão permanente. Mas a existência desse diálogo, ela é resultado da obra desses três autores, que são os clássicos da sociologia. Eu vou disponibilizar junto com esse vídeo um texto que eu quero muito que vocês leiam. Vão ter que ler, né? Porque vai ter um trabalho relacionado com ele. E aí depois, no próximo bimestre, a gente não vai mais ver os autores nas suas, vamos dizer assim, nas suas ideias abstratas. Nós vamos ver um tema, a gente vai discutir o tema de trabalho na sociologia, mas aí eu vou resgatar um pouquinho do pensamento deles novamente, tá, gente? É isso aí nessa aula. Um beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima.